Você já parou para pensar que o outro lado pode nos trazer experiências um tanto perturbadoras? Perguntamos a algumas pessoas das redes sociais se elas já tiveram alguma experiência sobrenatural e vamos apresentar para vocês 18 relatos sobrenaturais que vão te deixar de cabelo em pé. Não assista esse vídeo se você planeja dormir hoje. Número 1. O convidado extra. Eu tinha 13 anos e estava sozinha em casa, e chamei uma amiga de outro estado para vir ficar comigo. Ela me contou sobre um amigo imaginário que ela tinha, e como ela usava um desses tabuleiros Ouija para falar com ele. Eu disse que isso era mentira, claro, mas ela insistiu, e me provou. Daí, ela tirou seu tabuleiro e perguntou à entidade se poderia nos dar um sinal. O tabuleiro escreveu: "Olhe para a janela." Quando olhamos, 3 pássaros bateram na janela do meu quarto ao mesmo tempo. Digamos que ela e seu amigo não foram mais convidados para a minha casa. Número 2. A reunião. Minha melhor amiga de infância e eu brigamos feio uma vez e perdemos o contato. Quando eu cheguei aos 20 anos, tive um sonho que ela se aproximava de mim com os braços estendidos e dizia: "Sinto sua falta, me desculpe." No dia seguinte, eu estava em casa com o meu então namorado e ouvimos uma batida na porta. Lá estava a minha velha amiga de pé e com os braços estendidos. E a primeira coisa que ela disse foi: "Sinto sua falta, me desculpe." Eu simplesmente a abracei sem dizer uma palavra. E tudo foi perdoado. Na semana seguinte, meu namorado me deixou por outra garota. E essa amiga foi a única razão pela qual eu consegui superar isso. Número 3. Sucubo. Quando eu era criança, meu primo e eu estávamos brincando com algumas coisas de invocação de fantasmas. E gravamos isso, pensando que não passasse de uma tolice. Só que quando usar o vídeo, eu parei no meio da invocação e disse "sucubo" em voz alta, do nada. Não tenho nenhuma lembrança de ter dito isso. Número 4. O canto. Eu tenho uma amiga que mora numa casa muito antiga. Meu filho de 1 ano de idade e a filha dela de 2 sempre brincam juntos no andar de cima. Só que toda vez, eles de repente param de brincar e ficam olhando vidrados para um canto específico sem falar nada. Um dia, uma outra amiga levou a filha dela de 2 anos para brincar também. E ela parou e ficou olhando para o mesmíssimo canto. Número 5. A mulher na cozinha. Eu tinha 14 anos e estava sentada no sofá de casa da minha mãe, sozinha em casa à noite. Foi quando meu cachorro começou a rosnar do nada. Eu olhei para cima do notebook e vi uma mulher caminhando pela minha cozinha. Era uma pessoa de verdade, que eu tinha visto. Tipo, eu realmente pensei que alguém tinha invadido a casa. Então eu corri para fora pela porta da frente. 2 anos após, um amigo do meu irmão estava dormindo no sofá, e na manhã seguinte, ele me perguntou do nada por que eu fiquei andando pela cozinha a noite toda. Caramba, não era eu. Número 6. O vovô guardião. Coisas estranhas aconteceram durante toda a minha vida, mas eu sempre fui cética. Pelo menos até 13 de maio de 2014. Quando tive um sonho onde o meu avô, que morreu quando eu tinha 7 meses de idade, me dizia que eu ficaria muito doente amanhã,
mas ficaria bem. Naquela mesma tarde, tive uma convulsão. A primeira convulsão da minha vida. Eu tive outra convulsão no dia seguinte. E depois outra. E depois desta. Nós ainda não temos respostas sobre o que está acontecendo comigo. Mas mesmo quando eu fico mais assustada, penso nesse sonho novamente e ele estranhamente me acalma. Embora ainda me assuste. Número 7. A mãe musical. Minha mãe faleceu em outubro de 2010. Cerca de 6 meses depois, eu estava acordado às 3 da manhã, assistindo TV quando, do nada, ouvi a caixa de música dela começar a tocar. Eu corri para o andar de cima, acordei meu pai e tentei ao máximo explicar o que tinha acabado de ouvir. Voltamos lá embaixo e nos deparamos com a sala de jantar incrivelmente fria. Depois de inspecionar a caixa de música, tentei de tudo para que ela tocasse novamente, mas ela não tocou. Número 8. O jogo do nome. Desde que eu nasci, tínhamos essa pintura antiga da minha bisavó. Como piada, eu dizia que ela estava assombrada para assustar a minha mãe. Mas esta véspera de Ano Novo já não foi mais uma piada. Eu estava me preparando para sair quando a minha mãe me gritou. Bem ao lado da pintura estava o nome perfeitamente gravado com a luz do pôr do sol. Era o apelido da minha bisavó. Ambos ficamos em choque até que ela me disse para ir buscar o meu telefone para tirar essa foto. Foi quando as letras começaram a desaparecer. Número 9. O toque do diabo. Minha família sempre afirmou ter experiências paranormais, mas eu nunca acreditei até 2 anos atrás. Estávamos nós todos respectivos quartos quando a minha mãe, minha irmã e eu acordamos no exato momento, gritando muito como se alguém tivesse morrido. Eu tinha acordado porque senti uma... Número 10. O amigo não tão imaginário. Quando criancinha, eu tinha um amigo imaginário chamado David. Ele tinha uma pele morena com cabelos e olhos escuros. Um dia, brincando com os sobrinhos do proprietário do meu apartamento, eu falei sobre David. O garoto mais velho ficou muito confuso e chamou sua tia, a esposa do proprietário, para falar comigo. Ela me pediu para descrever o David para ela. E assim que eu contei, ela começou a chorar. Aparentemente, muito antes de minha família se mudar para a casa dela, ela teve um bebê que faleceu de CMSI, Síndrome da Morte Súbita Infantil. O nome dele era David, e ele também tinha cabelos pretos, olhos castanhos e pele morena. Número 11. O tabuleiro invocado. Eu estava dormindo na casa das minhas amigas e alguém levou um tabuleiro Ouija na mesma hora. As pessoas mais medrosas saíram do quarto, mas a maioria ficou. Eu sempre pensei que isso era mentira e que as pessoas é que moviam as peças de zoeira. Mas no final, todas levantamos os dedos e o tabuleiro continuou se movendo. Perguntamos ao espírito se ele era conhecido de alguém que estava lá conosco. E ele se moveu soletrando: sim. Então, pedimos as iniciais do... Ele seguiu para aí, depois para cá. Não havia ninguém com essas iniciais. Então desistimos. No dia seguinte, contamos impressionadas às meninas que deixaram o quarto o que aconteceu. Uma delas ficou vermelha e disse: essas são as minhas iniciais. O nome do meio dela começa com K. E nenhuma de nós sabia. Agora,
Eu super acredito no sobrenatural. Número 12. A Mulher do Banheiro. Uns anos atrás eu visitei Savannah, na Geórgia, Estados Unidos, e fui ao restaurante chamado Old Pink House. Enquanto estava usando o banheiro feminino no último andar, eu comecei a me sentir estranha. Olhei no espelho enquanto lavava as mãos e vi uma mulher de pé bem atrás de mim, mas apenas uma fração de segundo. Mais tarde, fomos fazer um tour pela cidade histórica, onde passamos pela casa. O guia contou que no século XVIII, uma família da elite morava naquela mansão, e uma mulher se enforcou no armário, onde agora é o banheiro feminino. Desde então, eu acredito na experiência sobrenatural que vivi, e na existência do outro lado. Número 13. O fim do aluguel. Nunca acreditei em fantasmas até me mudar para uma casa muito antiga este ano. A doideira começou com as luzes intactas desligando do nada, e depois chegou ao ponto das pessoas ouvirem uma música alta. Uma vez acordei no meu quarto e encontrei todos os meus pôsteres pendurados de cabeça para baixo e as minhas coisas espalhadas no chão. Cheguei ao ponto em que instalei uma câmera, já que estava preocupada com alguém invadindo a minha casa. Mas as figuras sombrias e os gritos estranhos nas fitas foram o suficiente para fazer eu encerrar meu contrato de aluguel. Número 10. O fantasma amigão. Nada sobrenatural aconteceu comigo e eu não acreditava nisso. Então, eu conheci meu namorado. Havia um canto no quarto dele que sempre tinha uma energia estranha. Uma noite estávamos assistindo a um filme e parecia que alguém estava me observando. Eu continuei olhando para aquele ponto até que o meu namorado finalmente perguntou o que estava errado. Eu desabafei a ele e respondeu com indiferença: "Ah, sim. É aí que o meu fantasma gosta de passar o tempo." Aparentemente a família dele é sensitiva, e eles têm um fantasma que segue os homens da família. Quando ele se mudou para aquela casa, o fantasma foi também. Nós ouvimos vozes e passos, sentimos as mãos tocarem e vemos figuras sombrias. Não consigo explicar isso, mas se passaram 7 anos e eu ainda estou com o meu namorado, com fantasma e tudo mais. Número 15. O telefone fantasma. Quando eu estava no colegial, minhas amigas e eu estávamos brincando com um tabuleiro Ouija. Nós éramos super céticas sobre a paranormalidade. Então, minha amiga pediu ao espírito para ligar no seu celular. O tabuleiro ficou imóvel e eu então sugeri que, em tom de piada, disséssemos o número do telefone dela em voz alta. Não demorou muito, nem um segundo para falar verdade depois de dizer o último dígito, e o telefone dela começou a tocar. Ficamos assustadas e corremos. Depois de nos recompormos, voltamos para conferir o celular. Nós o ligamos novamente e vimos que ela tinha uma única chamada perdida de um número desconhecido. Mais tarde, vários contatos dela mandaram mensagem de texto dizendo que tinham várias chamadas perdidas do número dela durante o período em que o telefone estava desligado. Eu nunca mais toquei em um tabuleiro Ouija. 16. A colega de quarto. Conheci a minha colega de quarto da faculdade no dia da mudança. Havia 4 pessoas com ela: o pai, a madrasta, a tia e uma outra mulher que ficava caminhando ao redor do carro, me evitando. Depois que todos se foram, perguntei à minha colega quem era aquela outra mulher com você. Ela me disse: bem, havia a minha madrastra Lori, a minha tia Carol. E eu disse: não. Ela tinha cabelos encaracolados e um top azul. Minha colega de quarto não deu importância e disse que a mulher deveria estar com outro grupo. Mais tarde naquela noite, ela colocou algumas fotos
e eu reconheci a mulher. Era esta mulher. Qual o nome dela? Mas minha colega de quarto apenas olhou para mim e disse: essa é a minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 7 anos. Nós duas surtamos. Número 17. O tio visitante. O irmão do meu marido morreu inesperadamente. Ele era o melhor tio da nossa filha que tinha acabado de completar 2 anos quando ele faleceu. Ela participou do funeral, mas nós dissemos a ela que estava dormindo por um longo tempo e que nós o veríamos mais tarde. 1 ano depois, ela começou aleatoriamente a falar sobre ele. Ele está com Jesus na igreja real. Ela é linda. Ele está feliz. Nós iremos depois. Nunca discutimos o conceito do céu com ela e nem somos muito religiosos. Número 18. O mágico do tabuleiro. Minha melhor amiga e eu usávamos tabuleiros Ouija com frequência quando éramos mais novas. Eu nunca acreditei completamente que isso era real, até uma certa noite. Perguntamos se alguém estava lá. Sim, foi a resposta soletrada. Era uma garota de 12 anos de idade. Minha amiga sugeriu jogar um jogo de adivinhação. E então eu perguntei à garota se ela queria jogar. Sim, ela disse. Eu peguei um baralho de cartas, escolhi uma carta aleatória e deixei virada para baixo. E eu disse: ok, me diga o que está na carta. O tabuleiro se moveu um pouco, como se estivesse confuso. Finalmente, se moveu para o número 7 e depois para vermelho. Eu virei a carta e era um 7 de ouros. Nós duas não usamos um tabuleiro Ouija desde então, desde dezembro de 2012. E você, já teve alguma experiência sobrenatural? Criaremos um tópico em nossa guia comunidade para que você deixe o seu relato. Se você gostou de nosso vídeo, se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito. Ative as notificações clicando no sininho para receber todas as notificações quando sair um novo vídeo por aqui. E eu te espero em nossa próxima história.